Muito bom dia, meu oitavo ano. Tudo bom? Vamos lá? Começar a nossa semana e o nosso mês, né? Mês de maio. Nós já estamos na segunda unidade e a gente já começou o capítulo 3 de espanhol na aula passada. Nessa aula nós vamos encerrar o capítulo 3, tá bom? Então, sem preguiça, sem desculpa, acorda todo mundo, pega teu livro 1 de espanhol, abre na página 29, todo mundo com segurança, todo mundo de máscara, todo mundo usando álcool em gel, todo mundo se cuidando para ver se a gente passa isso rapidamente. Bora lá! Acorda aí, você que está em casa, você que está no remoto, abre teu livro de espanhol na página 29, começou a nossa aula de espanhol, bom dia! Então vê só. Nós vamos começar nessa lição falando sobre perífrases verbales. Perífrases verbales. Se fosse para a gente fazer uma correlação com o português, nessa parte nós temos o que chamaríamos de locuções verbais. Como é isso? É aquela frase que eu vou precisar sempre de dois verbos, né, para dizer alguma coisa, tá? Lembrando que o primeiro é o que nós vamos conjugar. O segundo sempre vai ficar no infinitivo, ou seja, na sua forma mais básica, digamos assim, tá? Mas aí nós temos algumas regras, algumas normas. Por exemplo, para expressar uma intenção, para dizer a nossa vontade de fazer alguma coisa, eu posso usar o verbo ir mais a preposição a e o verbo principal no infinitivo, quando eu tiver uma decisão tomada, eu já me decidi. Como aqui, ó, vou a participar de uma ação solidária. Ora, eu já me decidi, eu vou participar. Eu posso usar o verbo pensar, e aí eu preciso conjugar, mais o próximo verbo no infinitivo, quando eu tenho a intenção, mas ainda eu tenho dúvida. Ó, pienso participar de uma ação solidária. Aqui eu estou pensando ainda, eu ainda estou em dúvida, tá? E eu vou usar o verbo quiero, mais o verbo principal no infinitivo, para expressar o desejo de fazer alguma coisa. Quero participar de uma ação solidária. Então veja que todos esses, todos, ele vai ter a sua regra bem definida e bem fácil entendimento. É só a gente ter sempre a atenção no que vai fazer nessa situação, ok? Vê aqui nesse segundo, ó. Para expressar ações terminadas. O verbo acabar ou o verbo deixar, mais a partícula de, e o verbo principal no infinitivo. Acabo de enterar-me. Después de alguns anos, deixou de pelear-se. Lembrando que pelear-se é brigar, né? Vê na situação de expressar a continuidade de uma ação. Sigues yendo al gimnasio com tu padre. Você segue indo ao ginásio com seu pai. Para expressar uma duração, o verbo levar, mais o tempo que você... Não é a palavra tempo não, tá? É a quantidade de tempo. Mais o verbo principal no infinitivo. Para expressar uma obrigação, você pode usar o verbo tener ou o verbo hay, tá? E na outra página, na página 30, ó, para expressar a realização de uma ação, é o verbo estar
mas o verbo principal no gerúndio, tá? Por que eu vou precisar disso daqui? Porque para fazer esse primeiro exercício, eu vou precisar dessa tabela aqui que ele me mostrou. Essa tabela, do seguinte, ó. Ele quer que você complete essas frases, aí ele te dá o verbo que você vai usar, esse verbo é o verbo principal, e ele te dá a perífrase, ou seja, aqui, ó, expressar o término de uma ação. Onde é que eu estou expressar o término de uma ação? O término de uma ação. Aqui, né? Então, eu tenho que usar ou acabar ou deixar. Esse tem que conjugar e o verbo principal no infinitivo. Então, ó, presta bastante atenção no que está entre parênteses, que é o que dá a dica do que você vai fazer. Legal? Joia. Vê aqui, ó, continuando. Observe as situações e indique a melhor forma para cada amigo se expressar. Empregue as expressões da seção Cajón de Palavras. Que expressão é essa? É a que a gente estudou na última aula. Aqui começa lá na página 24. Essa daqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui começa na página 24. Essas expressões aqui, ó. Começa aqui. Tá vendo? Tá? E vai até a página 26. Então, você vai usar uma dessas expressões, tá? Para fazer esse exercício daqui, ó. Ou seja, um grupo de amigos fez plano para o final de semana. Lucas aceita a ideia, mas o Diego não. Então, você vai ter que dizer o que o Lucas poderia ter dito, escreve aqui em cima, e o que o Diego poderia ter dito, escreve aqui embaixo. Utilizando lá, tá? Aquelas situações como a gente já falou. As expressões lá. Vê esse do meio. Como não são todos que estão de acordo, Davi apresenta outra possibilidade. Então, o que é que o Davi pode ter dito? Que expressão ele pode ter usado? Escreve aqui em cima, ó. Tá? Finalmente, todos estão de acordo. Que expressão todos eles podem ter usado? Escreve aqui embaixo. Feito? Legal. Na página 31, ele começa assim, ó. Aqui está o início da frase, aqui está o final da frase. Ele quer que você relacione as duas partes, o início com o final, para que a frase faça sentido. Então, aqui é o início da frase, aqui é o final da frase. Presta bastante atenção, principalmente quem gosta de fazer as coisas correndo. Tem alguns colegas que são assim, não é? Legal. O terceiro exercício, ele fala aqui de novo, ó, em grupos. A gente não está em grupo, cada um está fazendo o seu. Nessa parte aqui, ó, eu tenho os verbos estudar, ler e descobrir. Eles todos estão aqui e estão conjugados. Eles já estão conjugados. Ele quer que você separe cada um no seu local correto. Todos eles estão aqui, tá? Então, você vai colocar o verbo estudar, o verbo ler e o verbo descobrir. Claro que ele tem que estar no presente do subjuntivo, ó, é o que a gente está estudando, certo? Cada um no seu local correto. E para terminar, a gente vai ficar na página 31. Ele te dá 4 frases e ele quer que você complete cada frase com a perífrase verbal correta. Tem 4 frases, você vai completar cada frase com a perífrase verbal correta. Ok?
Terminou, manda no privado do WhatsApp do professor Del, sem desculpa, sem lero-lero, sem, enfim, já estamos aí no meio do ano, né? Praticamente, na segunda unidade, então não tem mais desculpa. Vamos lá, bom dia, pessoal!